Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus, estamos de volta para mais um vídeo esclarecedor com temas variados, bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre o assunto paganismo. O mundo está chegando ao seu final e infelizmente o povo do mundo continua sendo pagão. Ou seja, o povo do mundo não sabe quem é Deus. Imagine que nós temos 7.000 anos de história, do Gênesis até aqui, e nesse espaço todo, esse mundo deveria saber, pelo menos, o nome de Deus, saber quem é Deus, mas não sabe. É importante saber o nome de Deus, com certeza. Como eu vou adorar alguém que eu não conheço? Como eu vou adorar um Deus que nem seu nome eu sei? Então esse é o problema da humanidade, né? Não sabem quem é Deus. Então, se você pegar o mundo religioso hoje, você vai encontrar ali dentro muitas opiniões, e eles chegam à conclusão de que Deus não é Deus, não é um único, são deuses. Não é só aquele chamado ímpio que não sabe quem é Deus, o religioso também não sabe, né? O religioso não sabe quem é Deus. Se você chegar em qualquer igreja evangélica, pergunte quem é Deus. Ele diz, Deus é um ser poderoso, sim, mas quem é Ele? Ele é o teu Deus? Sim, é meu Deus. Como é o nome dele? Não sei. Está vendo? Porque Deus tem nome. A palavra Deus é um título que significa objeto de adoração. Se você adorar esse ídolozinho aqui, essa estatueta, você transforma ela num Deus. Então Deus tem que ser adorado, mas ele tem que ser conhecido. Por quê? Porque o perigo é esse aqui, a Escritura diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como é que eu vou invocar o nome do Senhor se eu não sei quem é esse Senhor? Você vê que os evangélicos cantam hoje, igual Miriam cantou há 3.000 anos atrás. Miriam cantou só o Senhor é Deus, mas Miriam não sabia quem era esse Senhor. E hoje o mundo revelado, assim vamos dizer, ele sabe que esse Senhor tem nome. Esse Senhor, hoje você não pode, só o Senhor é Deus, só o... Sim, isso foi Miriam. Há 3.000 anos atrás cantou assim. Mas hoje você cantar só o Senhor é Deus, você está brincando. Porque hoje nós sabemos que esse Senhor se complementa com Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem que cantar só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas eles continuam cantando só o Senhor é Deus, mostrando que eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem quem é Deus, né? O livro de Romanos, o apóstolo São Paulo diz assim, que eles conheceram a Deus, mas não lhe glorificaram. Isto é, conheceram a Deus. Se o apóstolo está falando que eles conheceram a Deus, só tem uma resposta. Esse Deus é Jesus. Qual foi outro Deus que eles conheceram fora de Jesus? Jeová? Jeová nem sequer existe nos pergaminhos originais, né?
Jeová é uma palavra que foi colocada ali pelos historiadores. Não existe. Mas você chega nas igrejas, está todo mundo adorando e louvando Jeová. Ora, irmãos, qual é a nossa diferença para os budistas, para os maometanos? Eles têm Alá, outros têm Buda, enfim, cada um tem um Deus. Aí nós temos Jeová, temos a Santíssima Trindade, temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo. Então, a resposta é única. Seremos julgados todos nós como idólatras. Irmãos, o maior pecado que um ser humano pode cometer contra Deus é adorar um outro Deus fora dele. Então essa é a necessidade básica para nós sabermos quem é Ele, quem é esse Deus. Romanos está dizendo, conheceram Ele, mas não glorificaram. Pelo contrário, se embruteceram e o colocaram na cruz. Mas esse Deus, pela dinâmica da palavra, tem nome. E esse nome é Jesus. Não adianta, né? A coisa mais difícil para o ser humano é acreditar que Deus é um homem. Mas Deus é um homem. Se Deus não for homem, nós não somos filho dele. Se Deus for um anjo, nós não somos filho de Deus. Nunca poderemos ser filho de anjo. Se Deus for um vento, nunca poderemos ser filho do vento. Então, para nós ser filho de Deus, filho e filha de Deus, Deus precisa, antes de tudo, ser um homem. Porque se ele não for um homem, então estamos perdidos. Nós não temos pai, então somos bastardos. Infelizmente, é o que se vê, essa realidade. O mundo está jazendo no paganismo. Por quê? Porque o mundo não sabe quem é o pai, não sabe quem é Deus, o homem não sabe quem é o seu pai. Ora, se você não sabe o nome do seu pai, então sois bastardos e não filhos. Então nós precisamos saber quem é o nosso pai. Ou seja, quem é o nosso Pai Celestial, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador. Está aqui na Bíblia. Mas eles passam por cima, eles se perdem, eles se confundem, fazem cursos bíblicos para estudar Deus e nem sequer conseguem chegar no denominador comum para responder quem é Deus. Não conseguem, ninguém sabe quem é Deus. Pergunte de um adventista, de um batista, de um católico, ele não sabe quem é Deus. Ele não sabe quem é Deus. Ele faz um ajuntamentinho daqui, mistura outra coisinha para colar, estão perdidos na mecânica da palavra. Mas a mecânica tem uma resposta dinâmica. Quando você entra numa mecânica, você entra no meio de uma ferramenta, você fica perdido, você fica baratinado, você não chega a lugar nenhum. Mas se você olhar para o resultado de tudo aquilo, o complemento de tudo aquilo, aquilo se chama dinâmica. Então a dinâmica responde a tudo aquilo que você não entendeu no decorrer da mecânica. Mas eles preferiram ficar batendo na mecânica. Por isso não vão chegar a lugar nenhum. Por isso não sabe quem é Deus. E olha o perigo. Como é que você vai invocar o nome de Deus? Eu tenho que invocar? Sim. Tanto o profeta Joel lá no Velho Testamento, o profeta Pedro no Novo diz a mesma coisa. Que no fim dos tempos haveria um surgimento de muitos milagres espirituais sobre a igreja, e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Agora, como vamos invocar o nome de um Senhor que não sabemos quem é Ele? Porque eu sei que o Senhor único de toda a Escritura é o Senhor Jesus Cristo. Por que eu sei isso? Porque está na dinâmica. Como eu disse para aquele moço, eu disse, olha, foi quem fez o mundo, aquele Deus lá do Gênesis, que você abre sua Bíblia, está lá, e disse Deus, haja luz, e houve luz, esse Deus é Jesus. Aí o moço me rebateu na crítica, lá no comentário, e disse, não, você está errado. Esse Deus não é Jesus que fez o mundo. Eu digo, é Jesus. Ele disse, então me prove. Disse, então abre lá no livro de São João. Ele estava no mundo, no primeiro capítulo.
e o mundo não conheceu, mas o mundo foi feito por ele. Aí ele voltou a falar assim: eu nunca tinha visto isso. Então você está vendo, está vendo? Teólogo não sabe disso. Por que você vai ser um teólogo? Para estudar o quê? Deus não é para ser estudado, Deus é para ser acreditado. Você só tem que acreditar em Deus, e ponto final. Está vendo quem fez o mundo? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Por isso que São Paulo diz: conheceram a Deus. Está vendo? Deus que fez o mundo estava ali, realizando sua obra, até chegar na grande obra do Calvário. Estava ali o Deus que fez o mundo. O mundo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mas o mundo não o conheceu. O mundo não acreditou que Deus é um homem, mas Deus é um homem. Se Deus não for um homem, você está perdido, nós estamos perdidos. Porque seremos filhos de quem? Da estrela? Seremos filhos de quem? De anjo? Para nós sermos filhos e filhas de Deus, Deus precisa primeiro ser um homem. Essa é a verdade. E você vê o mundo mergulhado no paganismo. Não sabe quem é Deus, não sabe quem é seu pai. E eu tenho dado um conselho para os teólogos dessa era: consultem Satanás, porque Satanás sabe quem é Deus. Satanás sabe que só tem um Deus. Satanás sabe que não existe Deus nem no céu. Consultem. Parem de estar perguntando: Satanás, qual é o teu nome? Não interessa o nome de Satanás. Interessa para nós o nome de Deus. Perguntem para ele quem é Deus. Porque lá no deserto, o Senhor Jesus Cristo calou Satanás 3 vezes. Satanás chamava ele de filho. E Jesus dizia: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele repetia até: filho. Ele já reda: ao teu Deus adorarás. Por que Satanás não replicou? Engoliu calado. Ele não se identificou ali como filho. Então é hora dos teólogos migrarem no rumo de Satanás. Perguntar para ele, consultem ele. E ele sabe quem é Deus. E ele sabe o nome de Deus, o qual os teólogos e o mundo religioso não sabem. Estamos chegando ao fim dos tempos. O nosso Deus está voltando. E o povo continua aqui. Só o Senhor é Deus, batendo pandeirinho igual Miriam, e não complementa a frase. Porque não crê, são incrédulos. Não crê que aquele Nazareno era Deus. Se aquele Nazareno fosse filho de Deus, nós estávamos perdidos. Porque a Escritura no livro de Atos diz que nós fomos comprados, lavados pelo sangue de Deus. São Mateus abre o seu evangelho dizendo que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Será que isso não entra no entendimento desses religiosos? Que ficam separando Deus, misturando Deus, retalhando Deus. Deus é um só. A dinâmica diz: há um só Deus. Nunca leram isso não, teólogos? Que há um só Deus? Um só, um. E quando os apóstolos pensavam que Jesus tinha um pai, claro, seria 2, disseram: mostra o pai do seu e o pai somos um. Um. Ele não disse 2. E a matemática vem e diz: 1 é 1. Não é 2. Não entra isso no entendimento da teologia desse pessoal. E o mundo está aí, totalmente despedaçado espiritualmente, as igrejas transformadas em empresas, os pastores transformados em artistas milionários, e Jesus está chegando. Terceira Guerra Mundial iniciou, que significa o fim de tudo. Estamos esperando o cumprimento da profecia de Paulo, já que a de Daniel está em evolução, uma grande guerra prolongada, e a de Paulo está chegando, encostando, e o mundo continua no paganismo sem saber quem é Deus. E cantam Jeová, e cantam Trindade, cantam isso e cantam aquilo, mas a Bíblia vem e diz: esse Jesus que vocês chamam de filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amigos e irmãos, eu tenho que bater nessa tecla porque a hora é precisa, o tempo é curto,
Como disse o próprio Jesus, vamos tentar fazer alguma coisinha enquanto há luz, enquanto é dia, porque logo as trevas vão cair, a terra vai escurecer. Estamos parados no capítulo 6. Estamos esperando um grande estrondo, uma grande destruição, que vai escurecer a terra, causar uma queda de estrela, possivelmente um ataque de mísseis contra aquela nação que deve ter lançado uma bomba atômica. Esse terremoto que está vindo aí não pode ser um asteroide. Possivelmente é uma bomba atômica. Essa queda de estrela não é uma queda de estrela. São João descreveu dessa maneira, mas ele viu uma chuva de míssil no contra-ataque dos aliados, contra quem lançou essa bomba atômica. E a terra escurecerá, e o povo fugirá, e o povo pedirá que os montes caiam sobre eles. Por quê? A Bíblia responde: porque Jesus estará chegando. Eles estão com medo de Jesus, mas nós não devemos ter medo de Jesus. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós estamos no aguardo dele, estamos esperando por Jesus. Meu amigo e meu irmão, é muito mais tarde do que você possa imaginar. Então nós vamos ficando por aqui, com mais essa palavra de exortação para a igreja, para o mundo e para quem quiser ser exortado. Procure uma igreja que batize no nome de Deus, isto é, em nome de Jesus Cristo, e tome o nome de Deus sobre o seu batismo. Coloque o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. E como diz a Escritura, escapa-te por tua vida, porque tu vais conhecer quem é Deus, tu vai conhecer teu pai pelo nome, e tu vai poder invocar o nome dele na hora mais difícil, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então está aí o marco da salvação, a esperança do povo de Jesus Cristo, nosso Deus, único Deus, Criador do céu e da terra, Salvador do mundo, verdadeiramente o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, que me ouviu até esse momento. Fique com Deus e até o próximo vídeo com mais um tema e mais uma exortação. Em nome de Jesus. Amém.